Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu continuo aturando esse inferno insuportável, essa sabotagem interminável aqui dessa gente nojenta, e vou fazendo o que eles não instruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tentando aqui, enfim, de todas as formas, uma saída jurídica para me livrar desse absurdo, desse inferno que eu sigo vivendo aqui. E enquanto isso eu vou fazendo os vídeos aqui do YouTube. No vídeo de hoje vamos falar sobre a eleição de hoje, né? Hoje tem a eleição para prefeito e para vereadores. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Sobre quais são as funções do prefeito e dos vereadores, para ajudar a entender melhor essa questão aí e, enfim, tirar algumas dúvidas e tudo mais, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes eu deixo aqui com vocês a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. A gente conversa a respeito. Sigo aqui fazendo um papel civilizado de anunciar o livro que esses animais seguem sabotando. Também aguardando aqui o meu romance que está para sair. Já deveria ter saído, não saiu ainda por conta de sabotagem também desses vermes. E eu sigo aqui tentando, esperando aqui, né, o livro ficar pronto para poder divulgar para vocês aqui, tá? Então, enfim, é isso. Vamos então falar um pouquinho aí sobre essa questão das funções, né, dos prefeitos e dos vereadores, tá? Antes, né, vale esclarecer uma coisa aqui rápida, que é o seguinte: a gente tem os poderes no Brasil, né, que são o executivo, o legislativo, o judiciário. O executivo são, enfim, né, a presidência da República, os governadores e prefeitos. Tem o legislativo, que são as câmaras, né? A Câmara é o Senado, a Câmara dos Deputados Federais, a Câmara dos Deputados Estaduais, que é a Assembleia Legislativa, e a Câmara dos Vereadores, né? Então o Senado e os deputados federais ficam em Brasília, no Distrito Federal. Os deputados estaduais, a Assembleia Legislativa, cada estado tem uma, né? E geralmente fica na capital, né? E tem a Câmara dos Vereadores, que aí é responsável pela cidade, né, pelo município e tudo mais, tá? E são essas pessoas que vão ser eleitas amanhã, né? Quer dizer, o prefeito, que é o executivo da cidade, dos municípios, né? E a Câmara dos Vereadores, que é o legislativo da cidade, tá? E aí é interessante a gente tentar entender aqui quais são as funções do prefeito, quais são as funções dos vereadores, porque existem diferenças, né? Eu lembro, já citei aqui isso algumas vezes, que alguém me perguntou uma vez, alguém me questionou por que eu estava defendendo a Dilma na época do impeachment, né? daquela fraude que foi o impeachment da Dilma, se as escolas públicas estavam totalmente quebradas e falidas, etc. e tal. Isso no Rio de Janeiro, né? E aí eu respondi: olha, você tem que fazer uma distinção aí, porque as escolas públicas, estaduais e municipais são da prefeitura e do governo do estado, quer dizer, não tem ingerência do governo federal. A Dilma, inclusive, se não me engano, no início do segundo mandato, tentou federalizar a educação pública de base, não conseguiu. Isso porque, dentre outras coisas, a direita governa basicamente mais de 80% das cidades e municípios no Brasil. E o dinheiro, né, da educação pública, em vários casos, escoamento de dinheiro para corrupção e etc. e tal. Então eles não querem federalizar, porque vai cair na mão da esquerda e a esquerda vai governar melhor e vai acabar, ou pelo menos vai minimizar esse esquema, né? E essa ausência completa ali de projeto que essa gente tem para a educação e tudo mais, tá? Bom, então tem diferenças, né? Tem certos setores da sociedade que são geridos pelo Estado, pelo governo federal. Tem certos setores que são geridos pelo governo estadual, é o caso da Polícia Militar, por exemplo, e tem setores da sociedade que são geridos pela prefeitura, ou seja, né, pelo município. Então tem que fazer essas distinções para poder saber quem você critica, quem você questiona, quem você... enfim, se você está percebendo que tem um serviço ruim ali, você tem que entender quem é o responsável por aquele serviço, para você poder aí votar melhor na eleição seguinte e tudo mais, tá? E aí, pessoal, eu vou ler para vocês aqui um trechinho, né, de uma matéria do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e também da Agência Brasil, para a gente fazer algumas reflexões aqui, comentários. Antes ainda, vale um último detalhe, ainda em relação a essa questão da eleição. O Rio de Janeiro, né, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro tem 51 integrantes, tá?
E para vocês terem uma ideia, né, 12 desses 51 são de esquerda, o resto é tudo direita, né? E aí a gente, enfim, tem os problemas que a gente encontra no Congresso Nacional, no Senado, etc. e tal, e também na presidência da República, né? Ou seja, essas ideias de Estado mínimo, enfim, né? O tipo de votação que se faz aqui, do atraso de uma série de melhorias que a cidade precisa ter, a segurança pública aqui que é um fracasso total, e educação pública também, etc. e tal, tudo isso é, enfim, resultante, é consequência de uma Câmara dos Vereadores quase sempre, né, de maioria esmagadora de direita, né, são quase 90% de vereadores de direita. Então, quer dizer, a gente não consegue caminhar, né? Isso é uma coisa muito difícil aqui, o Brasil é muito difícil nesse sentido, e a gente tem um longo caminho aí para poder tentar perceber esse problema e, eventualmente, um dia, quem sabe, mudar essa equação aí, tá? Bom, então vamos lá. Aqui a matéria do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Tire suas dúvidas sobre as funções do prefeito e do vereador, tá? E aí diz que as eleições municipais de 2024 vão eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios do país. A pessoa que ocupa o cargo de prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal, né, que eu acabei de falar aqui, a quem cabe a administração da cidade. Já o vereador integra o poder legislativo da localidade e é responsável por representar a sociedade na elaboração de projetos de lei e na fiscalização das ações da prefeitura. Então tem esses dois parâmetros aí, né? Quer dizer, sugerir projetos, sugerir mudança na legislação, emendas, etc. e tal, e ao mesmo tempo fiscalizar a prefeitura, dialogar com o prefeito e tal e tudo mais. E aí, enfim, a gente tem aqui no Rio de Janeiro essa questão aí. E aí, aqui eles perguntam, né? Será que você, eleitor ou eleitor, é capaz de distinguir qual desses agentes públicos tem a responsabilidade de pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos? E a quem cabe analisar e criar leis relacionadas, por exemplo, ao transporte público? Porque também tem limite. O vereador não pode sugerir qualquer tipo de lei, né? Não pode sugerir leis, por exemplo, que enfim, se acavalem, né, que fiquem acavaladas, digamos assim, com certas diretrizes e funções do governo federal, por exemplo. Tudo isso tem aí muitas vezes tem um limite, né? Se a resposta ainda é não, ou ainda não é tão evidente para você, continue por aqui e confira as principais diferenças nas atribuições desses cargos. Então, o que faz um prefeito? Vamos começar explicando o que faz um prefeito. Em resumo, cabe a prefeito, né, cabe à prefeitura desenvolver funções sociais. Desculpa, estou um pouco gripado aqui. Cabe à prefeitura desenvolver funções sociais no município e garantir o bem-estar de seus habitantes por meio de ações como, vamos lá, hein, listando aqui algumas, tá? Organizar os serviços públicos de interesse local, certo? Então, por exemplo, parques e jardins, né, que faz ali aquela manutenção, a poda das árvores para poder manter ali, né, uma certa segurança, para não cair galho nos carros e para controlar também a questão da relação das árvores e tal, dessa vegetação que existe na cidade com os fios de eletricidade e tudo mais, tá? Tem algumas cidades que estão até fazendo agora esse esquema de fios subterrâneos, né? Que isso também melhora bastante aí a própria parte visual, né? E o risco de uma série de coisas ali, né? Bom, tudo isso é responsabilidade da prefeitura, tá? Segundo, proteger o patrimônio histórico-cultural do município. E aí tem a ver com guarda municipal, tem a ver com, né, enfim, agentes ali de segurança que estão responsáveis por controlar, minimizar aí os riscos, né, do patrimônio público, né? Garantir o transporte público e a organização do trânsito. Então tem um transporte que é municipal e tem um transporte que é estadual e interestadual e tem o transporte federal e tal, que são as rodovias e tudo mais, tá? Atender a comunidade, o quarto aqui, né? Atender a comunidade ouvindo suas reivindicações e seus anseios, e aí é preciso estabelecer pontes de diálogo com a população, enfim, né? Aberturas ali de canais de comunicação com o povo, com a população, para poder escutar as demandas e, eventualmente, ali fazer mudanças onde tiver que ser feito, né?
pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos como praças e parques. Eu acabei de falar aqui em relação à manutenção, quer dizer, da mesma maneira que tem os parques e jardins para fazer a manutenção, a prefeitura pode inclusive criar também novos parques e novos jardins ali, né, na cidade, tá? Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza do município, pelo saneamento básico, e aí tem a questão, né, enfim, né, dos órgãos ali de limpeza, com LURB, etc e tal, tá? Que mais, né? E implementar e manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. E aí vocês devem saber, devem perceber que existem hospitais, por exemplo, hospitais públicos federais, é o caso do Hospital Andaraí, por exemplo, e hospitais públicos estaduais e municipais. Então, e aí tem os postos de saúde que são da alçada do município, né? E esses postos de saúde, inclusive eles têm que produzir ali diálogo com o Estado, com o governo federal, para poder fazer políticas públicas que, em alguma medida, algumas dessas políticas públicas são geridas pelo governo federal em articulação com os postos de saúde, com as prefeituras e com os municípios, tá? E tem outras que são específicas de cada município, porque, por exemplo, né, existem certos municípios que você tem ali uma incidência maior de certas endemias ou de certas doenças tropicais, ou enfim, né? E aí você vai lá para o Rio Grande do Sul, já muda completamente, porque o clima é outro, e aí o tipo de doença que tem ali muitas vezes é outro, tipo de, né, enfim, às vezes até vírus, essas coisas todas, mosquito, etc e tal. Tem lugares que são mais propícios a ter dengue, outros não. Então, quer dizer, tudo isso cria diferenças ali locais, e essas diferenças têm que ser, enfim, de alguma maneira equacionadas, né? Tanto no sentido da conexão com o governo federal, quanto da própria especificidade de cada local, tá? E por último, eles dizem aqui, né, arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma possível, porque também tem isso. Existem impostos que são municipais, que são cobrados ali para poder gerar arrecadação para a prefeitura, tem impostos que são federais e impostos estaduais. Então tudo isso é importante de saber a distinção aí, para quando você for cobrar, ou quando você for debater com os amigos, ou quando você for votar mesmo, né? Você saber essa diferença e tentar entender ali. Isso, obviamente, que a gente nunca sabe tudo, né? É muita coisa, é coisa demais. Agora, é interessante você saber o máximo que você puder, né? Fazer a pesquisa necessária, a internet está aí para ajudar isso. E, ao mesmo tempo, quando você tiver algum tipo de dúvida, ou tiver algum tipo de, enfim, né, de crítica a fazer algum governante e tudo mais, é legal você pensar e pesquisar nisso, né? Quer dizer, eu acho que o Hospital do Andaraí está funcionando mal, então, o prefeito tem que mudar, mas não é o prefeito. Então, quem é? Você vai pesquisa, é federal, então tem a ver com o governo federal, né? Então é interessante saber essas diferenças para você poder entender melhor aí enfim, para você poder exercitar melhor o seu papel fundamental de cidadão, né? O que mais, pessoal? E aí eles dizem, né? São também atribuições do prefeito a promoção do desenvolvimento urbano e o ordenamento territorial, tá? Desenvolvimento urbano é uma questão importante, porque ele diz respeito a uma série de coisas, né? A mobilidade urbana das pessoas. Tem a questão da tarifa zero, né, também que está sendo discutida aí, eu fiz vídeo aqui agora há pouco sobre isso. E a própria questão, e essa questão da mobilidade, ela não tem a ver apenas com os transportes, mas tem a ver, por exemplo, com mecanismos de inclusão nos espaços públicos, mesmo aqueles que são privados, né? Por exemplo, né, um shopping center, você tem que aí, enfim, né, o cidadão vai frequentar o shopping center, vê ali que não tem, enfim, né, uma estrutura de mobilidade para cadeirantes, ele pode cobrar da prefeitura que exija que o shopping faça isso, etc e tal, e aí se cria um canal de diálogo e faz uma crítica e a prefeitura cobra, ou enfim, exige ali muitas vezes, e tudo isso é o papel ali da prefeitura, tá? E o que mais aqui? A busca de convênios, benefícios e auxílios para o município que representa, a apresentação de projetos de lei à Câmara Municipal, além da sanção ou vedação de projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo da cidade. Quer dizer, também existe isso, né? A Câmara Estadual, ou seja, né, a Assembleia Legislativa, aprova projetos e alguns desses projetos têm que passar pelo crivo
da Câmara dos Vereadores. E aí esse diálogo, é a mesma coisa que acontece no governo federal em relação, por exemplo, na questão da relação do Senado com a Câmara Federal, né? Muitas vezes projetos que a Câmara aprova têm que passar pelo Senado e aí para depois ganhar o aval do presidente ou voltar para a Câmara, etc. e tal. Isso acontece também aqui em todas as cidades, né? Em todos os municípios. Enfim, muitas vezes alguns projetos são aprovados pela Câmara Estadual e tem que passar pelo crivo lá da Assembleia, aliás, né, da Câmara dos Vereadores, ou vice-versa, né? Também existem essas diferenças aí. É importante entender essas coisas e saber que, enfim, para você votar bem, né, para você votar com qualidade. E por último, tá aqui, né, dizem, compete ainda ao titular do cargo de prefeito, né, a intermediação política com outras esferas de poder, sempre com o intuito de beneficiar a população local. Isso ficou muito evidente, né? Tem trocentos exemplos disso, mas isso aqui ficou bem evidente quando aconteceu a escolha do Rio de Janeiro para sede das Olimpíadas, né? Então a gente viu lá que na época, se não me engano, eu não lembro agora, acho que era o Eduardo Paes, o prefeito, e o Lula e tal, e o Sérgio Cabral na época, né, que era o governador, e os três lá comemorando quando saiu lá o resultado, porque era uma questão ligada à cidade, mas tinha investimento federal na construção ali de polos esportivos, etc. e tal, e ao mesmo tempo conexão com o Ministério do Turismo, quer dizer, todas essas conexões aí o prefeito tem que fazer bem feito lá para poder, né, a cidade ter ganhos com isso, né? Enfim, e o vereador? Né? Vamos para o vereador agora. Quais são as funções do vereador? O papel do vereador é principalmente o de propor, analisar, votar e aprovar leis e alterações às diretrizes municipais já existentes, de modo a melhorar a vida das pessoas residentes na localidade. Para isso, deve estar disponível para ouvir a sociedade, muito importante isso, tá? Conhecer os problemas da população e buscar soluções possíveis dentro da esfera municipal. E essa questão de escutar a população, ela não é uma mera, né, banalidade. A gente percebe muitas vezes ali que tem as câmaras, né, como eu falei aqui no Brasil, de maneira geral, são de maioria de direita. A população ainda não entendeu esse problema. E aí muitas vezes acontece de a Câmara prejudicar setores importantes da sociedade, e esses setores, quando eles vão reivindicar isso, fazer, enfim, às vezes até manifestações dentro da Câmara no dia de votação, eles são impedidos de entrar pelos seguranças, quer dizer, né? E aí fica muito evidente ali a ausência completa de diálogo que existe em vários governos de direita que a gente tem no Brasil, né? Isso é um problema e, enfim, enquanto o eleitor não entender isso, a gente vai continuar murrinhando uma série de questões importantes que a gente teria que caminhar, né? O ocupante do cargo de vereador, a matéria do TSE continua, né? Também detém a função fiscalizadora. Cabe a ele acompanhar a administração municipal, principalmente na supervisão de projetos, programas e ações da prefeitura. O vereador deve avaliar aspectos como o cumprimento da lei e do orçamento, bem como a boa aplicação e gestão dos recursos públicos. E aí tem um detalhe aqui nesse ponto que é maroto. Isso aqui é uma opinião minha, uma percepção minha, né? Eu tenho uma percepção em relação a isso já tem muito tempo. Normalmente, essa maioria de direita que fica na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e até mesmo no Congresso Nacional, parte dessa galerinha de direita que está ali é uma galerinha de aluguel, né? Ou seja, é uma gente que não tem projeto, não tem a menor noção da importância dessas instâncias públicas e está ali porque ficou famosinho por algum motivo, entrou num partidinho de direita e aí ganhou o apoio de um Bolsonaro da vida, foi eleito, pronto. Fica ali fazendo número para poder votar em ações, geralmente para poder, enfim, né, dar ganhos para rico, para empresários e para o mercado financeiro e para as castas que existem no Brasil, né? Agora, quando o ponto importante em relação a isso aqui é o seguinte: quando você escuta algumas dessas figuras falarem, né, mas vem cá, e aí, você está fazendo o seu trabalho, etc e tal, e qual é o seu trabalho? Fiscaliza, tem que fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar esse governo aí de esquerda, de ladrões, etc e tal. Propor projeto, que é bom, nada, né?
Até porque não tem projeto, né? A direita brasileira não tem projeto. A direita brasileira é um amontoado ali de um montão, né, para poder pegar ali aquela expressão bizarra que o Bolsonaro usou uma vez. É um amontoado de um montão de gente que tem ali, enfim, recebem investimento de grandes empresários na época da eleição, da campanha, e chegam ali para defender os interesses dessa minoria. Basicamente isso. E aí quando vão justificar, se escoram nesse, porque tem isso, né? O vereador, o deputado, o próprio senador, etc. e tal, eles não estão ali apenas para fiscalizar o executivo. Eles estão ali para poder propor leis, debater, defender teses importantes para melhorar a sociedade e tudo mais. A gente tem visto, né, nos últimos basicamente quase 2 anos aí, né, que são esses 2 anos do governo Lula agora, desse terceiro governo Lula, que essa direita do Congresso ela fica lá basicamente atrapalhando, tentando, né, atrasar uma série de problemas, uma série de situações importantes que o Congresso tem que, enfim, fazer caminhar, que a sociedade brasileira precisa, estão ali para atrasar, para criar problema, para ficar discutindo coisa vazia, né, e tudo mais, tá? Lembro aqui apenas uma, né, que aconteceu uma CPI do MST, uma coisa totalmente inútil, né, que acabou até gerando alguns vídeos interessantes, porque o MST pôde explicar ali algumas coisas importantes sobre a relevância da reforma agrária, etc. e tal, e a gente viu cenas absurdas, bizarras, gente ali que não tem a menor noção do que está fazendo ali. O tal de Ricardo Salles perguntando para os TED, se não me engano, existe alguma experiência como o MST no mundo? Quer dizer, né? Um cidadão comum que não tenha, né, nenhum tipo de intenção de estar ali, tudo bem que não conhecer isso. Agora, né, um parlamentar, e aí o cara falou, na verdade ele perguntou, né, se na China tem alguma coisa, ele falou não, porque não tem, porque já fizeram a reforma agrária há muito tempo. Eu fiz vídeo aqui explicando também, Estados Unidos fez reforma agrária no século XIX, Portugal fez logo depois ali da ditadura do Salazar, então quer dizer, a Europa de maneira geral já fez isso, e a direita brasileira não tem a menor noção do que é isso. E, enfim, estão ali para atrapalhar, para atrasar mesmo, porque a reforma agrária é um problema para os latifundiários e para a galera aí do agro, etc. e tal, tá? Então, enfim, é importante entender isso, porque muita gente se escora nisso aqui. Não, eu estou fiscalizando o poder executivo. E muitas vezes é uma conversa fiada, uma balela de quem não tem a menor, enfim, não tem a menor vocação para estar ali. Está ali pelo dinheiro, pela grana mesmo, né? Pelo status e tudo mais, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá, tem o último parágrafo aqui que eles dizem: além da atribuição de fiscalizar, esse parlamentar, que é o vereador, né, também pode colaborar com o poder executivo local, no caso a prefeitura, né, por meio da discussão de políticas públicas a serem implantadas no município. E, por fim, o vereador tem o dever de apreciar as contas públicas e apurar infrações político-administrativas por parte do prefeito, né, e dos próprios membros da Câmara Legislativa Municipal, tá? E, bom, e aí tem uma questão que também que eles explicam como que são eleitos, porque tem uma diferença, né? Não são 51 vereadores aqui no Rio de Janeiro, isso muda, né? Varia de cidade para cidade, e um prefeito, quer dizer, então você tem ali o modo de contabilizar os votos, de entender ali também quem é que é eleito, quem não é diferente, obviamente, né? Uma das diferenças entre esses cargos está na forma pela qual os candidatos são eleitos. A eleição para prefeito ocorre pelo sistema majoritário de votação, que também é aplicado para a escolha dos ocupantes dos cargos de presidente da República, governador e senador. O senador também tem uma diferença, né? Porque o senador, alguns ficam 8 anos, né? E aí tem uma votação que muda uma parte do Senado e a outra continua. É diferente também, não é exatamente igual ao governador, ao prefeito e ao presidente, tá? Mas enfim, eles explicam aqui, em municípios com mais de 200 mil eleitores, é o caso do Rio de Janeiro, né? A escolha do titular da prefeitura pode ser feita em 2 turnos, se um candidato não alcançar mais da metade dos votos válidos no primeiro turno para se eleger. Nesse caso, disputam o segundo turno os 2 candidatos mais votados na primeira etapa. Nos municípios com eleitorado abaixo desse número, com menos de 200 mil eleitores, conquista a prefeitura quem obtém o maior número de votos válidos do primeiro turno. Aí não tem segundo turno, né? Ou seja, menos de 200 mil eleitores não tem segundo turno, tá? Isso é importante de entender aí. E por último, tá? Já a eleição para vereador muda, né?
o sistema que elege o vereador é um sistema proporcional, é o mesmo basicamente ali do deputado federal, estadual. Tá? Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Tá? O Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 1965, prevê a aplicação dos quocientes eleitorais dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. Então, e aí depois eles explicam aqui os cálculos, mas isso aqui também é uma questão que é mais, mais complexa, mas o ponto é esse aí, tá, pessoal? E aí tem um último detalhe aqui, que está na matéria da Agência Brasil, tá? Que eles falam da responsabilidade, tá? Então eles dão aqui alguns exemplos para a gente finalizar aqui, tá? Para vocês entenderem aí algumas diferenças específicas, né? Os prefeitos dispõem de verbas de impostos como, por exemplo, o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Todos os municípios têm direito ainda a uma parte das arrecadações federais por meio do Fundo de Participação dos Municípios. Tá? O montante é calculado de acordo com o tamanho da população. Né? Isso aí é um padrão, porque é assim que funciona. Né? Quanto mais gente, vai precisar de mais dinheiro para poder manter certas coisas e, enfim, fazer os serviços funcionarem de maneira mais ampla. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, que é o maior orçamento do Brasil, né? Tem 111 bilhões de reais de orçamento em 2024. Tá? E cidades menores com frequência têm dificuldade para pagar até mesmo contas correntes, como salários dos servidores, necessitam de repasses adicionais do governo federal e do Congresso por meio de emendas parlamentares ao orçamento da União. Tá? Bom, e aí, última coisa aqui, né? O prefeito também é obrigado a enviar o orçamento de cada ano para análise pela Assembleia Legislativa. Isso é importante também de ponderar, tá? E, bom, enfim, eles explicam outras coisas aqui e tal, dão vários exemplos, mas o ponto mais importante é esse aí, tá? Quer dizer, tem essas diferenças e tem essa questão da proporcionalidade, né, e do número de vereadores e tudo mais. Então, é isso, tá, pessoal? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado, tá, a entender essas diferenças aí. E espero que vocês tenham uma boa votação hoje aí. E como eu falei aqui no vídeo de ontem, os meus candidatos aqui, os meus votos serão para o Tarcísio Mota, aqui no Rio de Janeiro, número 50 do PSOL, tá? E a Heloísa Helena, da Rede, número 18123. Tá? Então são as dicas aí para quem gosta aqui das ideias do canal, para quem se interessa. E então é isso, espero que vocês tenham uma boa eleição aí, um bom voto, vamos votar com consciência, votar bem, para a gente poder, enfim, fazer o Rio de Janeiro finalmente deslanchar aí, tá bom? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã, grande abraço aí, tamo junto, fui.